Esse aqui é o Jorge. E o Jorge tem um grande problema. Toda vez que ele pega o violão dele pra tocar numa banda, o volume dele é muito baixo. Vocês podem ver aqui que eu fiz esse desenho maravilhoso aqui, onde nós temos, por exemplo, um baterista e um cara tocando instrumento de sopro. Aqui eu botei um trompete. E esses instrumentos fazem muito barulho. Enquanto o violãozinho do Jorge faz muito pouco barulho, é muito baixinho. E daí o Jorge se viu com um problema. Como que eu faço pra tocar numa banda se quando eu chego pra tocar numa banda, ninguém consegue me escutar? Aqui, pessoal, nós estamos falando do início do século 20, mais ou menos. Só pra dar um pouquinho de contexto histórico. Nessa época aqui, principalmente falando do contexto americano, as big bands estavam muito em alta. E o que é uma big band? Big, grande band, banda, né? Então é uma grande banda. Essas bandas que tinham muitos músicos e eram cheias de instrumentos de sopro e de cordas, junto com bateria, obviamente. E todos esses instrumentos somados acabavam apagando muito a sonoridade do violão. Porque o violão ele era pensado para se tocar sozinho, enfim. Já existiam até concertos de música no violão, mas normalmente eram lugares projetados para isso, existia todo um contexto que era favorável para as pessoas conseguirem ouvir o som do violão. Mas nesse contexto, dentro de bandas, o violão tinha um som que não dava conta de entregar o que ele tinha que entregar. Ou seja, o violão acabava servindo mais como um instrumento percussivo, do que um instrumento harmônico, melódico, né? Então ele acabava funcionando mais como um complemento rítmico e percussivo ali pra música do que efetivamente adicionando as suas notas musicais ali, porque o som era realmente muito baixo. E daí, pra resolver, então, o problema do Jorge, o que aconteceu? O que algumas pessoas pensaram em fazer? Durante essa época aqui do início do século XX, a tecnologia estava tendo muitos avanços. Inclusive a tecnologia de microfones e caixas de som, todo esse tipo de equipamento eletrônico. Então, uma galera pensou em botar um microfone dentro de um violão, porque assim tu ia captar o sinal, né, e conseguir ter um som mais alto. Mas aí, nós acabamos tendo um outro problema, que é o feedback, ou microfonia, vou escrever aqui do ladinho, E o que é o feedback ou a microfonia? É quando a gente tem um sinal que começa a se retroalimentar. Por exemplo, aqui eu tô usando esse microfone. Imaginem que eu fosse pegar uma caixa de som, né? Pensa que eu ligo esse microfone numa caixa de som, boto essa caixa de som aqui do lado e começo a falar no microfone. O que vai acontecer? O sinal que o microfone está enviando para a caixa de som vai começar a voltar para o microfone. Então o microfone vai entrar num looping infinito de receber um sinal e jogar esse sinal de novo para dentro dele. Isso faz com que a gente crie ruídos muito altos e que incomodam muito no som. Se você já foi em algum show ou algum evento, ou qualquer lugar que tinha alguém com um microfone, pode ter acontecido disso ter acontecido. O feedback, ele é um som que vai crescendo, assim, ele vai dando tipo tá ligado? Ele vai subindo, assim, porque justamente como o sinal vai se retroalimentando, ele vai ficando cada vez mais alto. E isso dá um ruído, assim, que é insuportável. Ele pode ser muito agudo, às vezes ele pode ser mais grave, mas é um som que vai cada vez mais aumentando, assim, o volume e é insuportável. E o violão, com o microfone, sofria de feedback. Por quê? Vocês pensem comigo, a gente tem aqui a caixa de som, correto? Pensem que o violão tá com o seu microfone ali dentro, ligou aqui na caixa de som, aí o som vai começar a sair na caixa de som aqui dos falantes, pá. E ele vai começar a entrar de novo aqui dentro do violão e dentro do microfone. Ele vai se propagar ali para dentro de novo. E isso vai fazer com que o violão capte esse sinal aqui de novo e jogue de novo para a caixa de som, assim gerando o problema do feedback. Isso aqui já era obviamente melhor do que só o violão acústico, porque mesmo com esse problema do feedback, o violão com o microfone ele ainda é usável em volumes baixos. Mas como o pessoal queria realmente conseguir usar em volumes altos, isso aqui não resolveu o problema. Peraí que eu esqueci de fazer o cabelinho no Jorge, tadinho, tava careca aqui o Jorge. E agora, o Jorge continua triste, ele não tá mais tão triste, mas ele ainda tá com uma carinha aqui que ele não tá muito feliz, porque ele ainda não sabe o que fazer para ter um som mais alto. Será que o Jorge vai ter que parar de tocar violão? E não necessariamente o Jorge vai ter que parar de tocar violão, porque com o avanço dos anos e o avanço do século XX, o pessoal começou a testar uma nova tecnologia, que era, ao invés da gente usar um microfone convencional, a gente usar um ímã para captar esse som. E como é que funciona essa ideia? Eu fiz um desenho maravilhoso aqui para vocês poderem enxergar. Aqui a gente tem um ímã. Então essa coisa de ferro aqui é um ímã. Nossa, ficou muito feio isso aqui, mas beleza. Vocês entendem que isso aqui é um ímã. Todos esses skins que eu fiz em roda aqui, ó, tô fazendo, eles são o campo magnético gerado pelo ímã. E aqui em cima eu fiz uma corda, ó, vou até fazer outra aqui, mas tem essa corda. Toda vez que essa corda de metal vibra,
a vibração da corda vai perturbar o campo magnético do ímã. E essa perturbação no campo magnético do ímã pode ser transformada em um sinal de saída. E foi o que o pessoal fez. Aqui tá desenhado de uma forma muito simples pra vocês entenderem. Obviamente o pessoal não usa um ímã assim. É uma coisa um pouco mais complexa. Mas só pra vocês entenderem a ideia. Então, o ímã gera o campo magnético. A corda vibra dentro do campo magnético, perturba o campo magnético. E essas perturbações são jogadas pra caixa de som, que vai jogar o sinal, né, que vai aumentar o som desse, que vai jogar esse sinal mais alto. Porém, aqui a gente ainda tem um pequenininho problema, que é, essas perturbações aqui no campo magnético do ímã, elas normalmente são muito baixas. O som de uma corda perturbando o campo magnético é muito baixo, não é um som alto. Se só ligar direto num falante, aquele som não vai ter força o suficiente para mover o cone do falante. Então, durante essa época também, começaram a se popularizar essa coisinha aqui em cima, que são os amplificadores. Por quê? O que o amplificador faz? Como o nome já sugere, ele amplifica o sinal de entrada, que é o sinal que está vindo do ímã. Então, o sinal que sai do ímã vai direto no amplificador. O amplificador é um sistema eletrônico que recebe esse sinal, aumenta a potência daquele sinal, e daí sim o amplificador joga esse sinal pro cone aqui do alto-falante, e daí o alto-falante vai produzir o som pra gente. E é mais ou menos por aqui que a história do violão elétrico começa a se tornar a história da guitarra elétrica. Porque logo depois de terem inventado esses captadores magnéticos, o pessoal começou a colocar ele nos violões e também começou a diminuir o tamanho do corpo. E aqui o Jorge já tá segurando o que talvez a gente poderia chamar de primeira guitarra da história, que é um instrumento que ficou conhecido como frigideira, né? Eu escrevi aqui é frigideira, mas né, originalmente o nome era em inglês, ele era frying pan, que é um instrumento que consistia já de um corpo sólido, ou seja, ele não era mais oco, com um captador em cima, com um captador magnético embaixo das cordas, que capturava o sinal das cordas e jogava através de uma saidinha aqui. Mas é isso aí, isso aqui é a minha caixa de som. Ficou muito ruim. Essa aqui não foi necessariamente a primeira guitarra da história. Ao longo da história houveram várias pessoas, vários caras que fizeram vários protótipos. Mas essa daqui foi a primeira, assim, famosinha e que foi produzida industrialmente para ser vendida, que foi a frigideira. Ela foi produzida por esse cara aqui que é o Rickenbacker, não sei como é que fala, em 1931. Esse cara inclusive depois ficou bem famoso e é famoso até hoje, né? Existem vários baixos, guitarras, enfim. Então aqui o som ainda não era o bicho, mas a gente já tinha resolvido os dois principais problemas, que eram o volume e a questão do feedback. Com o passar dos anos, foram desenvolvidos dois tipos principais de captadores para serem usados nesses instrumentos que viriam a ser chamados de guitarra elétrica. O primeiro é esse aqui da esquerda, que nós vamos chamar ele de single coil, e o da direita é o humbucker. Me obriguei a ligar uma luz aqui para vocês enxergarem minha cara, porque tá muito escuro. Continuando agora, single coil tem esse nome porque justamente ele é só single, né? Ele é só um ímã. E o humbucker, ele tem esse nome diferentão, mas que é bem interessante. Ele tem esse nome por causa que o single coil tinha um grande problema, que ele gerava muito ruído, ele era muito ruidoso naturalmente, assim. E o humbucker surgiu depois, né, do single coil, ali mais ou menos perto dos anos 50, numa tentativa de diminuir os ruídos que o single coil produzia. O pessoal, na tentativa de produzir um captador que gerasse menos ruído, o pessoal acabou juntando dois singles, percebendo que sim, eles geravam um captador que tinha menos ruído, mas que também acabava tendo muito mais ganho, e era um captador que ressaltava mais frequências médio graves, né? O single coil é conhecido por ser um captador muito agudo, muito brilhante, enquanto o humbucker é um captador conhecido por ter um som um pouco mais fechado e com mais peso e mais ganho. O humbucker acabou ficando muito famoso no rock, com guitarras como, por exemplo, a Les Paul e todas as guitarras da Gibson, né, que usam esses captadores, enquanto o single coil também ficou famoso no rock e todos os gêneros, mas é mais predominante nas guitarras da Fender, por exemplo, enquanto o humbucker é nas guitarras da Gibson. E a história da guitarra é meio que isso. Tá? Aqui no final nós já temos o Jorge aqui, ó, ligado na sua caixa gigantesca, com um volume absurdo, sendo feliz tocando a sua guitarra. A partir ali dos anos 1950, a guitarra elétrica já começou a tomar uma forma bem mais reconhecível e bem mais próximo do que a gente já tem hoje. Marcas como Fender e Gibson já deram as caras nessa época e começaram a popularizar, enfim, as guitarras comuns e que a gente teria que conviver com ela basicamente para sempre, né? São as guitarras que a gente tem aí até hoje. Essa, por exemplo, que eu desenhei aqui foi uma tentativa de fazer uma Telecaster. Que a Telecaster, sim, a Telecaster foi a primeira guitarra, assim, de corpo sólido
que foi vendida a rodo, assim, que tipo, efetivamente foi um instrumento patenteado, construído e tal, que fez muito sucesso e que realmente popularizou o instrumento como nunca antes. Aí a partir daqui o resto é história. Até hoje a galera fica tentando replicar os instrumentos dessa época aí, da década de 50 e 60, que o pessoal fala que foi a Golden Era e a Era de Ouro da produção de guitarras elétricas, tanto da Fender quanto da Gibson. Não queria fazer um vídeo muito técnico, queria fazer um vídeo que fosse divertido de assistir, fosse rápido, onde eu pudesse passar essas informações aí. Então, assim, já digo que teve muita coisa que eu deixei de falar aqui. Se você acha que teve alguma coisa que era muito importante eu ter falado, bota aí nos comentários, eu tentei resumir o máximo que eu pude. Então é isso, a partir daqui, cara, a guitarra começou a ficar muito popular, diversos gêneros começaram a ter guitarra como um instrumento como instrumento principal, principalmente o rock, né? Mas rock, jazz, blues, disco, soul, até na música brasileira. E enfim, a guitarra realmente se tornou um instrumento muito, muito popular aí no mundo. Gostou? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, desculpa essa iluminação de merda aí, eu não tive muito o que fazer. Eu tava usando sol, daí só me deixou na mão. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.